O ladrão escolhe te roubar por causa da sua energia. Vamos falar sobre isso? Você sabia que tudo que acontece com você, de bom ou de ruim, tem a ver com a sua energia? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao universo do método Arte Sistêmica. Eu me chamo Hércules Moreno, sou mentor em desenvolvimento pessoal e hoje nós vamos falar sobre energia. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o seu like, segue a nossa página no Instagram, inscreva-se no nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber todas as notificações. E bora falar sobre energia. Bom, gente, esse papo é muito sério. Quando a gente fala de energia, a gente acha que é uma coisa assim de outro mundo. Não, ela está bem aqui presente no nosso dia a dia. E nós sabemos disso muito bem, só que de alguma forma a gente tenta escamotear esse conhecimento para não se sentir culpado em não saber trabalhar com a nossa energia devidamente. Porque a gente sabe que a gente chega no final do dia sem energia. A gente fala disso muito claro. Ah, estou cansado, estou cansada, e aí eu quero cama, eu quero dormir, eu quero descansar. E a gente sabe que o cansaço, porque acabou a energia e você tem que recuperar essa energia através do sono, através de uma boa alimentação, porque só assim a energia se recupera. Ou então através da meditação. Então, quando a gente fala em energia, a gente quer falar também sobre vibração e frequência, porque a sua energia, a energia que o seu corpo gera, vai causar uma vibração e esta vibração vai se constituir numa determinada frequência. Então, vamos tentar entender isso de uma forma gráfica. Eu vou colocar aqui um vetor. Esse vetor nós vamos chamar de frequência, tá? E aqui nós vamos colocar a sua linha do tempo, a sua vida, do seu nascimento em diante. E aqui nós temos um gradiente positivo de frequência e um gradiente negativo. Então, essa frequência aqui, ela é constituída através da energia que o seu corpo gera e que também gera uma vibração, e essa vibração se constitui em uma frequência. Então, dando exemplos, vamos supor que você esteja alegre e você está no movimento expansivo de alegria e vibração positiva e energia positiva. Obviamente que a sua frequência nesse gradiente estará nessa faixa. Já se você estiver triste, estiver num movimento de tristeza, obviamente que a sua vibração se encontrará nesta frequência, numa frequência baixa. Então, todos esses movimentos, os nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e emoções que carregamos, também geram energia no nosso corpo físico. E essa energia ela vai causar essa vibração. E essa vibração vai nos colocar em determinadas frequências. Por isso que quando a gente fala, pensa positivo, é exatamente por isso, para que você não crie vibrações que te levem para frequências negativas. Quando a gente fala em frequências baixas, a gente quer dizer que nessa frequência aqui, que você esteja vibrando, nessa frequência negativa, você vai encontrar situações, circunstâncias, pessoas que também estejam vibrando nessa frequência. E o que vai acontecer? Vai colapsar exatamente com esse seu momento. E são esses encontros que vão acontecer. De você com o ladrão, de uma pessoa que queira aplicar um golpe, ou de uma pessoa que queira de alguma forma te fazer algum mal, ela vai estar vibrando nessa frequência mais baixa ou frequências ainda mais baixas. Então o que você encontra estando nessa frequência são exatamente pessoas que estão vibrando também nessa frequência baixa. E isso vai trazer, de alguma forma, algum desafio para você. Imagine duas pessoas andando numa mesma rua. Uma delas está com algumas joias, com dinheiro na carteira, celular e alguns objetos de valor. E a outra está sem joias, só com o celular, sem objetos de valor na bolsa. Só que uma delas, essa que está com joias, dinheiro, ela está vibrando em uma frequência mais elevada.
E a outra está triste, ou aconteceu alguma coisa que a deixou com raiva, ou deixou ela completamente fora do eixo dela. E na direção contrária vem vindo um ladrão. Esse ladrão ele está disposto a fazer uma vítima. A quem ele vai se direcionar? Ele vai se direcionar para aquela que esteja vibrando numa frequência mais baixa. A outra pessoa que está vibrando numa frequência mais elevada, talvez ele nem a veja. Esse é o princípio da invisibilidade que a gente estuda dentro do nosso método. Às vezes você passa ao lado de uma pessoa que não está com boas intenções, só que ela não consegue te ver porque você está vibrando numa frequência mais elevada. É isso que a gente quer dizer quando a gente fala: pense positivo, haja de forma positiva, com sentimentos positivos, gerando emoções positivas, para que essas emoções positivas possam, de alguma forma, gerar vibrações que vão te levar para frequências mais elevadas. Eu costumo sempre contar uma história que, para mim, foi um livramento. Eu fazia faculdade de manhã e voltava sempre por o mesmo caminho. E um determinado dia, uma certa intuição me falou: não, vai por um outro caminho. E eu, sem entender e querendo ainda, né, ir pelo caminho antigo, e a intuição falou: não, vai por um outro caminho. E eu acatei essa intuição e fui. Mais tarde, eu voltando na mesma rua que eu costumava voltar, sempre que naquele dia eu não voltei, não passei por ali, eu fiquei sabendo que naquela rua houve tiroteio, uma pessoa morreu, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu fui livrado por um outro caminho, através da minha intuição, porque eu estava numa outra vibração. Quando a gente está consciente dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções, a gente consegue definir a vibração que estamos tendo e a frequência que estamos vibrando. Muitas vezes, o nosso inconsciente, ele carrega medos, e esses medos, de alguma forma, eles ficam ali ocupando espaço na nossa energia e eclodem em algum momento. São esses casos que acontecem de desafios no dia a dia e que a gente não sabe de onde vem. Ah, mas eu estava tão alegre, eu estava pensando em outra coisa. Você pode ter até pensado em outras coisas naquele momento em que aconteceu esse fato desafiador. Porém, no seu inconsciente ali, tinha já um peso de medo, de que alguma coisa pode acontecer na rua. Geralmente as pessoas comentam muito: ah, foi assaltada, levaram meu celular, ah, levaram minhas coisas, minha carteira, enfim. E a gente vai, de alguma forma, alimentando ou retroalimentando ali o nosso inconsciente. Em algum momento, o inconsciente vai trazer isso à tona e vai acontecer algo conflitante. Outra coisa muito importante em relação à energia. Toda vez que a gente está com algum sentimento, alguma emoção que está excedendo em nós, por exemplo, uma euforia, né? A gente não pode confundir alegria, felicidade com euforia. Euforia é um estado exacerbado de alegria. Então, tudo que a gente exacerba por um lado, através da lei da polaridade, vai para um outro lado. Então, toda vez que eu estou extremamente eufórico, pode acontecer alguma coisa que desbanque essa minha euforia. Então a gente tem que ter muito cuidado, exatamente policiando os nossos atos, para que a gente possa também trafegar por esse universo aqui, frequencial, de uma forma moderada, sem se exacerbar muito. Então, é importante a gente entender que tudo que a gente pensa de legal, de bacana, que a gente esteja sempre colocando os nossos pensamentos, dando atenção para os nossos pensamentos bons, isso vai gerar uma energia positiva, que vai gerar uma vibração também positiva e que vai desencadear em uma frequência também elevada. Então, tudo que você encontrar nessas frequências elevadas vão te levar a ter mais alegria, mais daquilo. Quando a gente está vibrando em frequências mais baixas, isso vai levar a gente a ter mais daquilo. Então é muito importante a gente policiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções.
Essa é a primeira lição do método arte sistêmica, porque aqui a gente está mostrando somente a ponta do iceberg. A energia ela é muito mais ampla, a energia realmente ela cura, ela transcende, ela transmuta, e isso a gente tem que entender. A partir do momento que a gente começa a entender o conceito de energia e a controlar para onde vai a nossa energia, a gente começa a ter os desdobramentos da vida, que são as grandes criatividades, as grandes fortunas aparecendo, forças que você não sabe de onde vem, que de repente elas se instauram na sua vida e você está ali sem saber por quê, mas de alguma forma você está retroalimentando uma energia positiva, uma energia verdadeira, genuína, sua, que todos nós temos acesso a isso. Basta que canalizemos. É tudo uma questão de canalização de energia. A gente traz do nosso corpo físico e canaliza essa energia com intenção para o que a gente quer. Então é isso que eu gostaria de falar hoje com vocês sobre energia. Cuidem da sua energia, limpem a energia, porque a energia ela é impregnada. Então, quando você faz meditações para a limpeza do inconsciente, para limpar todo esse medo ou alguma tristeza que esteja ali, raiva, que são coisas que vão fazer você desenvolver uma energia não muito boa, que vão gerar uma vibração negativa, que vão colocar você também numa frequência negativa. Então entenda esses conceitos e comece a trabalhar isso hoje mesmo, para que você possa realmente sair pela tangente de todos esses desafios desagradáveis que acontecem com a maioria das pessoas. Assaltos, roubos, golpes e todas essas coisas que quando você dimensiona a sua energia, você passa a vibrar em uma outra frequência e não colidir com essas pessoas que estejam, de alguma forma, ali no mau caratismo, querendo aplicar golpes, querendo assaltar ou querendo roubar alguém. Então, vamos escapar com inteligência e com consciência, principalmente, aplicando esses princípios no nosso dia a dia. Mente sem medo, sem tristeza, sem raiva, que aí você começa a vibrar de uma forma positiva e elevada, em frequências mais elevadas, e você não vai encontrar, não vai colapsar com essas pessoas que estão também nessa frequência, vindo de um lado contrário. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, segue a gente no Instagram, inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações, que sempre que a gente lançar um novo conteúdo, você será prontamente avisado. Então até o nosso próximo vídeo. Luz e paz!